Bom dia, alunos do terceiro ano. Eu preparei uma videoaula para vocês. Introdução à genética básica. Espero que vocês gostem. Definição: genética é a parte da biologia que estuda os mecanismos de transmissão de características do indivíduo para os seus descendentes durante a reprodução, né? Genética estuda toda essa transmissão aí de caracteres, né, de pais para filhos. Tudo começou com Mendel, né? Em 1865, Mendel, sem ter a ideia, né, da importância do seu trabalho, durante 8 anos trabalhando com ervilhas, ele estabeleceu duas leis básicas da genética, né? E a partir daí, com a tecnologia, né, foi desenvolvendo aí e descobrindo novas características, mas tudo partiu de Mendel em 1865. Vamos entender a diferença entre genótipo e fenótipo. Genótipo. Genótipo é um termo, né, grego, vem aí de genos, que é originar, e tipos, que são características. Refere-se à constituição, né, genética do indivíduo. É aquilo que não se pode mudar. Está gravado lá nos cromossomos, nos genes, e não pode mudar. Por exemplo, quando nos referimos a uma plantinha, uma ervilha, né, se ela é homozigota dominante, ou heterozigota, ou recessiva, isso aí não se muda. É o genótipo, está gravado lá nos genes. Agora, o fenótipo também vem do grego. Feno, que é evidente, brilhante, tipos, né, característica, ou seja, característica é evidente, aquilo que é plotado no exterior, aquilo que você consegue enxergar e modificar. Por exemplo, a cor dos olhos, você colocar lá uma lente, você modificou o visual, modificou o fenótipo, mas não alterou o genótipo, né? Que o olho continua sendo, né, do mesmo jeitinho. Se você vai lá e pega um cabelo liso e anela ele, você modificou o fenótipo, mas aquela característica não vai ser passada para os descendentes. Só o genótipo é passado para os descendentes, o fenótipo não. Também fazem parte do fenótipo, né, as características microscópicas, que você não consegue ver a olho nu, e de natureza bioquímica, e necessita de testes, né, especiais para identificar, mas pode ser modificado. Olha aí, né, um antes e um depois aí. Só modificou o fenótipo, e particularmente acho mais bonita o antes. Cromossomos e genes. Cromossomo é constituído por uma longa fita dupla de DNA. DNA é o material que constitui os genes, né? Composto de proteínas chamadas histonas, que se arranjam em grupos de 8 e são envolvidas, né, pelas moléculas de DNA. Fica enrolado aí nos histonas. Esse grupo de histonas aí, enrolados pelo DNA, são chamados de nucleossomos, e há muitos nucleossomos na molécula de DNA. O cromossomo é isso aí. Estrutura do cromossomo. Desculpa. Todo cromossomo possui um estrangulamento através do qual são puxados durante a divisão celular, né? A região aí que é puxada aí pelo centrômero até chegar nos polos aí das células. E de acordo, né,
com a localização desse estrangulamento, eles são classificados. Primeiro, pode ser telocêntrico. O centrômero, esse estrangulamento, está localizado na região terminal do cromossomo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A figura A. Olha só. O centrômero está bem na extremidade, né, do cromossomo. Acrocêntrico, o centrômero está afastado um pouquinho, bem próximo ainda, né, à extremidade, resultando em um braço maior do que o outro. É a figura B. Dá uma olhadinha aqui, ó. Figura B. E submetacêntrico, o centrômero já está mais afastado um pouco, que é a figura C. E por último, metacêntrico, o centrômero está exatamente no meio, né? Bem no meio do braço, dividindo em dois braços de mesmo tamanho. É a figura D. Figura D, que é o centrômero bem no meio. Cariótipo. Cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma célula organizado de acordo com sua morfologia, né? Homens e mulheres possuem 22 pares de cromossomos autossomos, que constitui todo o corpo, e um par de cromossomo sexual. Os cromossomos sexuais femininos são representados por XX e os masculinos por XY. E aí podemos representar o cariótipo humano da seguinte maneira: homem 46, que são 46 cromossomos ao todo, e é XY sexuais. Ou podemos representar assim, ó, 22AA, 22 autossomos, 22 pares, né, de autossomos, aqui, ó. Tá vendo? Tem 2A, por isso que é par. Mais XY, que são os cromossomos aí sexuais. A mulher 46XX, ou 22 pares de autossomos mais XX. Pode observar aí que quem determina o sexo da criança é o homem, tá? Se combinar aí a X do homem com X da mulher, XX dá origem a uma menina. Se o espermatozoide for Y, só vai ter condições de ser XY, tá vendo? Vai ser um homem. Então o homem é que determina o sexo da criança. Genes. A definição da web aí para gene: sequência de nucleotídeos do DNA que pode ser transcrito em uma versão de RNA. Segmento de um cromossomo aqui corresponde a um código distinto, uma informação para produzir uma determinada proteína ou controlar uma característica, por exemplo, a cor dos olhos. O cromossomo ele é constituído por sequências, né, de genes. E cada segmento do cromossomo que constitui um código distinto, que tem condições de transmitir uma informação, né, vai ser transcrita através do RNA, é um gene, tá? Cada informação fechada é um gene. Temos mais definições, né, para gene. Olha aí. Gene é uma região da molécula do DNA que pode ser transcrita em moléculas de RNA. É uma definição bem compacta, né? E genoma é o todo. É o conjunto de todos os genes, né, de um organismo. Todas as informações necessárias para, vamos dizer assim, construir aquele organismo. Os cromossomos autossomos são encontrados em todas as células somáticas, tanto em homens como mulheres. E os sexuais, né, que dão a diferença aí. O homem é XY e a mulher XX. Eles são diferenciados aí nos dois sexos. É o que define o sexo, né, do organismo. Bem, é isso aí.
Isso é uma atualidade aqui para vocês, né? Hoje sabe-se que o cromossomo dos seres eucariontes são formados por vários genes, e esses genes não ficam grudadinhos um no outro, são separados entre si por extensas regiões do DNA que não são transcritos em moléculas de RNA, tá? Ele não transmite nenhuma característica, esses intervalos. Essas sequências não codificantes do DNA não ocorrem nos procariontes. Lá nos procariontes, os genes estão grudadinhos um no outro, bem compactos, né? Então, todo o DNA é composto apenas de genes, está tudo grudadinho no outro. Então, só nos resta agora fazer atividades. Vocês vão fazer as atividades aí no caderno, vão copiar primeiro o texto no caderno, copiar as atividades no caderno. Observe que a maior parte das atividades aqui você consegue resolver só pela aula, mas tem algumas aqui que você vai ter que pesquisar, como a primeira aí, vai ter que pesquisar na internet. Use a tecnologia aí a seu favor. Pesquise, organize bem no seu caderno e estude, tá? Para as avaliações. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Na aula nós tiramos qualquer dúvida que houver.